Olá, bem-vindo ao nosso podcast Rumo ao Bebê. Esse é um espaço onde nós vamos falar sobre hormônios, fertilidade, bem-estar da mulher. Nesse podcast você vai aprender o que ninguém te contou. Eu sou Fátima das Neves, nutricionista, e este podcast é para mulheres que estão dispostas a parar de se esconder atrás de dietas, de consultas médicas e de soluções temporárias. E se você está pronta para assumir o controle da sua saúde, da sua vida, você está no lugar certo. Então, aconchegue-se e prepare-se para uma conversa super séria, porque hoje vamos mergulhar em um tópico que pode te deixar de queixo caído. Se você tem síndrome de ovários policísticos ou SOP, então esse episódio é especialmente para si. Ok, imagine isso. Você está sentada no consultório médico a explicar pela centésima vez que sua menstruação está desaparecida, que só aparece quando quer, que sua energia está um lixo, sua pele está em rebelião. E o que eles fazem? Eles lhe dão uma receita para pílulas e dizem para você perder peso e te mandam embora. Avançando alguns anos, você está pronta para começar sua família e seu corpo diz: não, obrigada. De repente, aqueles mesmos médicos que eram todos a favor da pílula estão a dizer: você já pensou em fertilização in vitro? Custa X. Bem, eu não sei quanto assim, mas isso me parece um negócio bem obscuro, tipo aqueles chás milagrosos para perder peso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como o sistema médico prepara as mulheres com SOP para a infertilidade e mantém essas mesmas mulheres no escuro sobre os seus próprios corpos e então lucram quando essa mesma mulher começa a tentar lutar para engravidar. Então, vou revelar para si a verdade por detrás do anticoncepcional, da manipulação psicológica ou gaslighting, do diagnóstico incorreto e como você pode fazer para parar de ser essa marionete e parar de jogar esse jogo da infertilidade. Porque aqui está a questão. O sistema só pode estar a brincar consigo, mas você não vai deixar que eles vençam, certo? Então, hoje vamos revelar como o sistema médico prepara a mulher com síndrome de ovários policísticos ou SOP para infertilidade e tudo isso começa com a forma como essa condição é tratada desde o primeiro dia, ou devo dizer maltratada. Então, aqui está. A SOP é a principal causa de infertilidade entre as mulheres. Exatamente. E aí você pode estar a pensar, com uma afirmação dessas, os médicos estariam por toda a parte, super preocupados a tentar ir até a raiz de todo esse problema e garantir que o seu corpo esteja equilibrado, saudável e pronto para quando você quiser ter um bebê. Mas não, eles não fazem nada disso, eles jogam a pílula na sua cara como se fosse algum tipo de solução milagrosa. Então, você entra na consulta mal entendendo o que é SOP e sai com um pequeno pacote de pílulas e dizem: volta quando você quiser engravidar. E mulheres, é aqui que o sistema começa a te preparar para o fracasso, porque ninguém está a falar sobre os problemas reais que realmente estão a acontecer. Quer dizer, seu médico sequer mencionou sobre resistência à insulina, porque 70% das mulheres ou mais com SOP tem realmente como causa resistência à insulina. E isso leva a ganho de peso, leva a diabetes, leva a infertilidade. E inflamação. Seu médico falou consigo sobre a inflamação, porque a inflamação crônica pode mexer com seus hormônios, desencadear períodos dolorosos e afetar sim sua fertilidade. Eu aposto que ninguém sentou consigo para falar sobre a sua saúde intestinal ou como os seus níveis de cortisol, seu hormônio de estresse podem realmente estar a manter os seus hormônios em queda livre. Em vez disso, eles colocam uma receita de anticoncepcional na sua mão e dizem tchau. E ouça, o anticoncepcional pode parecer ótimo para controlar os sintomas, mas é só isso mesmo, controlar sintomas. Não vai tratar, é só SOP. É apenas algo para tapar uma ferida, silenciar seus hormônios. Ele interrompe a ovulação, dá-se um período falso, mascara seus sintomas de acne e ciclos irregulares. Mas, nos bastidores, todos os problemas de resistência à insulina e inflamação estão lá a causar estragos silenciosamente. Então, quando você finalmente decide que está pronta para ter um bebê, o que acontece? Você para de tomar a pílula e de repente é como se seu corpo fosse um mistério completo. Sua menstruação te assombra, seus ciclos estão por todo lado, seus médicos olham para ti e dizem: bem, você já pensou em fertilização in vitro? É como se eles te colocassem em um passeio sem te dizer realmente onde isso termina. E agora?
aqui está. Você fica confusa, frustrada, provavelmente a se perguntar se seu corpo realmente algum dia irá voltar a funcionar. Mas aqui está o que eu preciso que você saiba. A culpa não é sua. Você não falhou. O sistema falhou consigo. E nesse episódio eu vou te mostrar como começar a retomar o controle, porque fertilidade não é só sobre bebés. É sobre seu corpo funcionar da melhor forma, da forma que foi projetado. Fertilidade é sobre equilíbrio, é sobre saúde, é sobre você se sentir você mesma novamente. Então, sente comigo e vamos analisar tudo isso juntas. Ok, vamos falar sobre pílula anticoncepcional. Você conhece aquela pequena pílula que supostamente melhora tudo, mas te deixa pensar o que isso está a fazer com o meu corpo. No começo, a pílula anticoncepcional pode parecer uma amiga. Ela está lá quando você precisa regular seu ciclo, acalmar sua pele, controlar seus períodos intensos, mas com o tempo você percebe que ela pode não ser tão útil como parecia. Então, embora a pílula possa silenciar alguns desses sintomas da SOP, ela interrompe a sua ovulação completamente. Isso é muito importante, especialmente se a fertilidade estiver no seu radar. Então, a ovulação não é só sobre fazer bebés, é um sinal de que seus hormônios estão equilibrados, seu corpo está a funcionar da maneira que deveria. Quando a ovulação é desligada, você não está a ter um período real. Você está a ter um sangramento de privação. Seu ciclo menstrual é uma ilusão. Todos aqueles processos hormonais super importantes estão em pausa. É só isso que a pílula faz. E por outro lado, a pílula esgota nutrientes importantes como vitamina B, magnésio, zinco, todos esses nutrientes que são realmente importantes para a sua saúde no geral, que desempenham super importante no equilíbrio hormonal, que dá energia, que dá saúde mental. Então, se você já se sentiu ali a se arrastar durante todo o dia, seu humor totalmente desequilibrado, a pílula pode ter alguma culpa nisso. E temos que falar sobre resistência à insulina, porque se você está a lutar contra a SOP, a insulina provavelmente está à espreita lá no fundo. É uma das maiores causas de infertilidade na SOP. E adivinha? A pílula piora sua resistência à insulina. Pode levar a níveis mais altos de açúcar no sangue. A pílula pode mexer com seu metabolismo, criar esse ciclo frustrante em que não importa o quão saudável você coma, o quanto você se exercite, seu corpo simplesmente não responde. Então, aqui está o que acontece. Você toma pílulas por uma década ou mais, você decide que finalmente está pronta para ter um bebê, então você para de tomar a pílula esperando que o seu corpo volte a um ciclo regular e adivinha, isso não acontece. De repente sua menstruação desaparece, seus hormônios estão a fazer uma birra, você sente como se tivesse sido jogado em um corpo que você nem reconhece mais. E com tudo isso, o que o sistema médico diz? Dizem assim, bem, se você não está a ovular, então vamos dar uma olhada em certos tratamentos de fertilidade. E com isso, eles querem dizer fertilização in vitro, ou FIV. Eles dizem, como seu corpo não está a fazer o que deveria fazer, não se preocupe, nós podemos consertar isso por um preço. Mas aqui está a verdade que ninguém vai te contar. Seu corpo não precisa de um conserto, ele precisa de suporte. Então, ele precisa de uma chance para se equilibrar. Você precisa equilibrar seus hormônios naturalmente. Você precisa recuperar aqueles anos todos de supressão hormonal causados pela pílula e voltar realmente a dar chance para o seu corpo fazer o que precisa fazer. E a boa notícia é que você pode fazer isso com mudanças, agora mesmo. São pequenas e poderosas etapas que você pode tomar para dar suporte ao seu corpo, restabelecer todos estes nutrientes que a pílula tirou de si e gentilmente encorajar os seus hormônios a encontrarem um equilíbrio novamente. E o protocolo de SOP saudável essa é uma das primeiras coisas que nós abordamos para colocar seus hormônios de volta nos trilhos. É a base de tudo, incluindo energia, humor, peso e sim, fertilidade. Nós não estamos aqui para controlar sua SOP, estamos aqui para ajudar você a retomar o controle. Você merece sentir bem em como o seu corpo funciona ao seu favor. Você não pode aceitar que o seu corpo funcione contra si. Então, se você está travada, mas ao mesmo tempo você está pronta para fazer mudanças reais, mudanças duradouras, continue a ouvir, porque nós estamos só a começar. É assim, você começa a tomar os anticoncepcionais, a pílula, e sua menstruação ainda está irregular. E provavelmente algumas dessas falas você pode ter ouvido do seu médico.
Tipo, é assim mesmo, a SOP é assim mesmo, é normal. Você só precisa perder um pouco de peso e sua menstruação vai voltar. Ou experimente metformina, ou talvez clomifeno, ou talvez letrozol. Então, aqui está a questão. Você já passou por tudo, você fez tudo, tomou tudo e ainda assim seu corpo não está a fazer o que deveria fazer. Sim, é frustrante, é confuso, é irritante. Mas o pior é o gaslighting, a sensação de que seus próprios sintomas estão a ser ignorados. Como se você estivesse a exagerar ou simplesmente a fazer menos, a se esforçar menos. A ideia de que se você simplesmente tomar um remédio, perder peso, tudo isso vai se resolver é uma ideia absurda. E já agora vamos falar sobre esse comentário que talvez você já tenha ouvido, de simplesmente perder peso. Porque não sei se isso acontece consigo, mas quando uma mulher diz que o seu médico lhe aconselhou a perder alguns quilinhos para equilibrar seus hormônios, eu fico muito irritada. E aí a mulher tenta de tudo, todas as dietas, todos os planos de exercício, todos os detoxes verdes que existem sob o sol e nem começamos a falar ainda dos medicamentos. Primeiro é a metformina, que a propósito atrapalha, ou pelo menos pode atrapalhar a sua digestão, pode fazer com que você estivesse a viver no banheiro e se não funcionar, ok, nós partimos para o quê? Clomid, clomifeno, tratamentos de fertilidade que essencialmente forçam o seu corpo a ovular, mesmo quando os seus hormônios estão totalmente desequilibrados. E a verdade é que sim, esses remédios realmente podem funcionar para algumas mulheres. Mas o que acontece quando eles não funcionam? O que acontece quando você tem efeitos colaterais? O que acontece quando você se sente ainda pior a tomar esses remédios? O que acontece quando você tem efeitos colaterais que afetam a sua capacidade de ter uma gravidez saudável ou um parto saudável? O que acontece quando você faz um teste de gravidez e ele está lá negativo a olhar para a sua cara? O que acontece quando você começa a sentir como se seu corpo estivesse quebrado, sem esperança? Então, é aqui que o sistema deixa muitas mulheres confusas, frustradas e muitas vezes um pouco sem esperança. E aqui está a verdade. Você pode sim trazer seu corpo de volta ao equilíbrio. Você pode apoiar seus hormônios naturalmente, colocar seu ciclo de volta nos trilhos e dar ao seu corpo a melhor chance de conceber sem ser enganada, rejeitada ou sem ser diminuída. E é exatamente nisso que nós nos concentramos na nossa comunidade Sop Elite Club. Nós investigamos a causa raiz, nós nutrimos o seu corpo com o que ele realmente precisa, nós criamos mudanças reais e duradouras para que você possa finalmente voltar a sentir você mesma novamente. Então, se você está cansada de se sentir ignorada e pronta para se libertar desse gaslighting, continue a ouvir porque estamos prestes a entrar em como você pode retomar o controle e finalmente começar a se sentir bem novamente. Tudo bem, aperte os cintos porque nós estamos a mergulhar assim na fase final dessa armadilha da fertilidade, o temido funil da fertilização in vitro. E se esse tópico faz você sentir todos os tipos de emoções, você não está sozinha. Nós vamos falar sobre como geralmente tudo isso acontece. Você toma anticoncepcionais há anos, seguindo a ordem do seu médico. Você tentou todos os outros medicamentos, metformina, clomid, letrozol, o que você quiser. Você faz o melhor para perder peso, apesar de seu corpo estar ali a resistir a cada passo no caminho. E agora, depois de anos de maus conselhos e soluções paliativas, seu médico olha para si e diz: bem, sua única opção restante é a fertilização in vitro. E eles dizem isso como se não fosse grande coisa. Tipo, claro, basta ir à clínica de fertilização, gastar X por ciclo e nós consertamos você imediatamente. Mas aqui está o problema. O mesmo sistema que mascarou seus sintomas com pílula, que descartou todas as suas preocupações reais, deixou seu corpo a se defender sozinho, agora é o mesmo sistema que está a querer lucrar com sua luta. Vamos comparar isso a como vender um pneu furado para alguém e depois oferecer a ele um conserto por um preço absurdo. E não me entenda mal, a fertilização in vitro, a FIV, pode ser uma ótima ferramenta, é uma ótima ferramenta. Já ajudou várias mulheres a realizar seus sonhos de serem mães e eu honro tudo isso. Mas a fertilização in vitro não é e não deve ser a primeira resposta para as mulheres com SOP. Por quê? Porque a SOP não é uma sentença de infertilidade, é um sinal de que seus hormônios precisam de suporte, é um sinal do seu corpo a dizer, ei, aqui as coisas não estão bem, vamos lá trabalhar para equilibrar.
E com a abordagem certa, muitos destes equilíbrios podem ser resolvidos naturalmente, sem gastar todas as suas economias em um processo que, a propósito, nem garante que você vai conseguir ter o seu bebê. E aqui está a verdade que ninguém lhe conta. Quando os seus hormônios estão desequilibrados, seu corpo nem sequer é um bom lugar, nem, ou não é um lugar seguro para você ter uma gravidez. A fertilização in vitro pode forçar a ovulação ou a fertilização, mas não vai resolver problemas que você tem. E muitas vezes é por isso que a fertilização in vitro não funciona na primeira tentativa, nem na segunda e nem na terceira. Mas em vez de olhar para o que realmente está a acontecer com o seu corpo, o sistema faz o quê? Continua ali a te puxar, espera que você gaste mais dinheiro e mais dinheiro com mais tratamentos, eventualmente você tenha sorte ou você desista. Então, eu não sei sobre si, mas isso não parece ser muito inteligente. Ficar a jogar esse jogo não é algo de uma mulher muito inteligente. Então, há uma maneira melhor de você apoiar o seu corpo, equilibrar seus hormônios, criar um ambiente onde a fertilidade pode prosperar naturalmente, sem que você tenha que desembolsar um preço emocional ou financeiro com a FIV. É exatamente por isso que eu criei Só Elite Club. É tudo sobre colocar você de volta no controle da sua saúde, é sobre abordar a causa raiz dos seus sintomas e dar ao seu corpo o suporte que ele realmente precisa para se curar e prosperar. Se você está cansada de se sentir como um número, cansada de montanha-russa de tratamentos de fertilidade e você quer retomar o controle, então você está no lugar certo. Agora que eu te contei tudo sobre como o sistema te prepara para a infertilidade, vamos falar sobre como você pode retomar o controle, porque sua fertilidade não está quebrada, ela apenas está desequilibrada. Então, essa é uma distinção muito boa, porque se algo está quebrado, você precisa de outra pessoa para consertar, mas se algo estiver desequilibrado, você pode realmente tomar medidas para restaurar esse equilíbrio. Então, você não precisa de um sistema médico caro para fazer isso. É só entrar na nossa comunidade. Não é apenas mais um programa cheio de dicas aleatórias e conselhos gerais. É um roteiro passo a passo projetado especificamente para mulheres com SOP que estão cansadas de adivinhar, cansadas de gaslighting e estão prontas para respostas reais. Então, vamos falar sobre o que nós focamos dentro do programa. Nós focamos em regular o seu ciclo naturalmente, olha só, sem pílulas. Se você já sentiu que seu ciclo é um mistério completo, é aqui que nós começamos. Eu vou mostrar assim como entender o que seu corpo está a tentar lhe dizer e gentilmente nós vamos guiá-la de volta a um ciclo regular, previsível, sem necessidade de hormônios sintéticos. E em seguida nós vamos nos concentrar em restaurar a sua ovulação e você realmente pode engravidar, seja agora ou no futuro. Então, se você está cansada de adivinhar e de ouvir que a FIV é sua única esperança, há outra forma, e eu pessoalmente quero convidá-la para o SOP Elite Club. Prepare seu corpo e seu bebê com SOP, sem dietas malucas e sem nenhum médico. E ouça, se você achou esse episódio útil, compartilhe com outra mulher que realmente precisa ouvir isso, porque a verdade é que você não está sozinha. E até a próxima. Mantenha sua mente aberta e lembre-se, você é muito mais poderosa do que lhe fizeram acreditar.